Neste vídeo eu vou responder várias perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, então se você quer saber o que eu respondo, olha aqui na descrição do vídeo pra você ver exatamente se você tem um assunto que se interessa. Se você não me conhece, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal mostro pra você como estruturar uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Então se você gosta desse conteúdo, já me segue no Instagram, é otavio.paranhos, todos os dias respondo várias perguntas por lá e também agora pelo YouTube. Antes de começar, só dá um like porque eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo e me ajuda a espalhar esse conteúdo para mais pessoas investirem de maneira global. Então vamos direto para o conteúdo. O Miggins perguntou: há alguma diferença entre o B5P211 e o NTNS11? Sim, existe. O NTNS11 ele é um fundo que investe em Tesouro IPCA até 4 anos e o B5P211 investe no Tesouro IPCA até 5 anos, então um ano a mais. Então ele vai ter uma volatilidade levemente maior, geralmente ele uma diferença de 2,5% a 3% de volatilidade de desvio padrão para o NTNS11 e um pouco acima disso, 3,5% para o B5P211. Na prática, o desempenho tende a ser realmente muito parecido, mas o NTNS11 tende a ter um desempenho menos volátil para quem não gosta de volatilidade, que é algo mais próximo da Selic, embora não seja a Selic, seja promessas de pagamento da inflação mais um juro. Isso você vai ter exatamente com esses dois fundos. O NTNS11 ele é um pouco menos volátil. Existe um VT, que seria um fundo global de ações, ou um BOVA11, que é um fundo das maiores empresas brasileiras, para fundos imobiliários no Brasil? Algo que eu possa investir em fundos imobiliários com apenas um ativo. Tem alguns, tá? O único ETF que de fato existe é o XFIX11, que é um fundo da XP. Este fundo, ele não é teoricamente muito eficiente, ele já teve várias discrepâncias de preço ao longo do seu período de negociação, mas ainda assim ele é uma forma ampla que você tem de investir em mais de 70 fundos imobiliários. Outros fundos são fundos de fundos, que não são fundos que vão aumentar e diminuir de tamanho todos os dias, então ele pode ter ágio ou deságio em relação ao preço da cota. Os fundos de fundos, nós temos vários no Brasil. Um dos principais, que ele é mais neutro, entre aspas, ou seja, ele vai investir conforme o tamanho das empresas, é o ITIT11, que ele é um fundo do Banco Inter, e ele vai dar para você essa exposição nos 30 maiores fundos imobiliários, nesse caso de tijolos, tá? Para você ter uma maior exposição a fundos imobiliários sem precisar ter que investir individualmente em mais de 30 ativos. Logicamente, né, como ele segue teoricamente um índice, embora ele seja semi-ativo, ele pode ter prejuízo em alguns momentos por girar a carteira com prejuízo. E a consequência disso é que ele pode ficar proibido na prática pela regulação de distribuir dividendos. Então, embora o dividendo possa entrar para dentro do fundo de fundos, ele não vai poder distribuir para você, o que muitas pessoas podem não gostar e achar muito estranho, né, e achar que é um desempenho ruim, quando na realidade é só por uma questão regulatória ele pode ficar proibido de fazer essa distribuição. Os outros fundos ativos, né, de fundos imobiliários, na prática, eles também podem girar a carteira e ter prejuízo e ser proibidos de fazer distribuição, por isso que muitas vezes eles ficam presos com investimentos ruins e, portanto, eles não vendem para não ter prejuízo para poder distribuir e continuar, entre aspas, iludindo o cotista, tá? Pelo menos esse daí é um pouco mais transparente no que faz. Se você está gostando, não deixa de colocar um like que me ajuda demais a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. O Alan perguntou: dinheiro parado na Interactive Brokers rende quanto? Se você abrir o site da Interactive Brokers, você vai ver o quê? Que se você tem menos de 10 mil dólares, não vai render nada para você. Se você tiver mais de 10 mil dólares, vai render uma taxa, que é a taxa padrão da base da economia americana, que hoje está em aproximadamente 5% ao ano, menos um deságio de 0,5% que a Interactive Brokers cobra, que é uma comissão. Então você vai ganhar 4,58% ao ano hoje, tá? Na prática, se mudar a taxa de juros americana, você vai continuar com essa relação da taxa básica americana menos os 0,5% ao ano. Particularmente, eu não recomendo que você faça isso, né? Nunca mantenha caixa na corretora. Compre alguma coisa. Se você quer a rentabilidade, basta você comprar um ETF, como o TFLO, por exemplo, ou lá na Irlanda IB01, que vai dar para você justamente essa rentabilidade que você busca, com uma segurança bem maior, porque você não está dando dinheiro para a corretora. Você está, de fato, comprando o Tesouro Americano, inclusive sem essa comissão que a corretora pega. A Ana Paula perguntou: pode explicar a diferença entre small caps de crescimento e de valor? Obrigada. Claro, no caso, os small caps de crescimento são empresas que no geral são pequenas, de baixa capitalização de mercado e que crescem mais rápido. O que significa crescer? Significa crescer ou a receita ou a base de ativos, ou seja, o tamanho da empresa propriamente dito é maior. Não significa que ela está lucrando mais, não significa que as margens estão melhorando e que ela é lucrativa, significa que ela está crescendo de receita, tá? Geralmente as empresas, para crescer de receita, elas têm que abrir mão de alguma coisa, certo?
certo? Geralmente elas abrem mão de margens e ficam com produtos com margens mais comprimidas, então com lucro menor, esperando que no futuro elas vão poder recuperar essa margem. Historicamente, essas empresas, principalmente as pequenas, que querem crescer muito rápido, geralmente também se endividam mais, portanto, tornam todo o projeto muito mais frágil e dependente de taxas de juros, e por conta disso, geralmente esse tipo de setor, né, esse tipo de fatia do mercado, small caps de crescimento, é um dos setores que teve a pior performance histórica, com uma volatilidade enorme, tá? O contrário, né, que seriam as small caps de valor, que são empresas que, embora pequenas, apresentam múltiplos de preço mais baixos. Então, a consequência disso é que o mercado reconhece que ou ela é relativamente mais arriscada, que tem um custo de capital maior, ou que ela vai ter um crescimento mais baixo, tá? Mas o fato é que a sua expectativa de retorno é o custo de capital da empresa. A consequência é que esse tipo de empresa, small caps de valor, é o subsetor do mercado que mais rendeu no longo prazo, tá? Então isso aqui é bem até interessante e contraintuitivo, o fato de você ter empresas que tendem a crescer menos e ou ser mais arriscadas, mas isso faz com que o custo de capital seja maior e, portanto, o preço menor e, portanto, a sua rentabilidade seja maior, tá? Então, enfim, fique longe de fundos de ETFs de small caps de crescimento. Já tem alguma previdência boa no Brasil que investe alta percentagem em ações globais neutras por uma questão regulatória, tá? Que agora recentemente mudou, mas ainda nós não temos um fundo 100% global. Nós temos pouquíssimos fundos que de fato investem no exterior. O único fundo que realmente eu acredito que de fato tem uma construção melhor é um fundo que é o Global Return, que ele foi desenvolvido pela Empíricos/Vitrio, né? Que pode investir também através do BTG Pactual, que ele é um fundo que vai investir 40% no fundo WRLD11, que é um ETF brasileiro que vai nos Estados Unidos e compra o VT, e 60% dele ele investe em tesouro brasileiro, principalmente tesouro IPCA, tá? Pelas limitações que a própria Vitrio tem, ele vai investir uma parcela em IPCA de longo prazo e também uma parcela de CDI. Na média seria o equivalente, muito próximo a ele investir em tesouro IPCA de curto prazo, geralmente até 5 anos, muito próximo do índice IMAB5, tá? Ou seja, este eu acredito que tende a ter uma excelente relação de risco e retorno no longo prazo, até porque geralmente quando ocorre um problema no Brasil, os juros aumentam e o tesouro IPCA como um todo ele tende a cair, porque o juro aumentou, e aquilo que é dolarizado, aquilo que está em ações globais tende a subir. Então ele vai fazendo esse balanço, mantendo ali uma relação de risco e retorno, uma relação de volatilidade realmente bem interessante e que historicamente desempenhou muito bem no Brasil, tá? Então esse é um dos fundos que eu mencionaria que particularmente vale a pena, até porque ele é todo passivo em grande medida. O que aconteceria com ETFs globais frente a um eventual colapso do dólar americano? Excelente pergunta, né? Nada. Os ETFs globais, na prática, são meros fundos, tá? Depende do que eles investem. Se você está falando de ETFs globais que investem em ações globais, as ações são empresas, e as empresas elas vendem produtos e serviços e obtêm receita em várias moedas, tá? Se houvesse um colapso do dólar americano e ele não fosse mais utilizado, em grande medida essas empresas continuariam comprando e vendendo produtos e serviços e tendo receita em alguma moeda, seja ela qual for. Se for uma outra moeda, as empresas passarão a ter receita nesta outra moeda e, consequentemente, elas passariam a gerar valor e a gerar o resultado para você. O resultado que você tem quando você compra um ETF de ações não é da força de determinada moeda, tá? É simplesmente do valor que é gerado pelo múltiplo baixo de preço que você paga em relação aos lucros mais altos que as empresas geram, e isso vai chegar para você em forma de aumento do lucro por cota, do lucro por ação, né? Seja ou reduzindo o endividamento das empresas, ou pagando dividendo, ou fazendo recompras de ações, ou aumentando as empresas propriamente ditas, tá? Independe totalmente da moeda. A questão da moeda, de você ter empresas que vão ter receita em dólar, etc., é que, obviamente, em crises globais, quando a gente observa as moedas de reserva, né? Estas moedas de reserva são aquelas moedas que são mais buscadas em situações de crise e, consequentemente, elas não se desvalorizam frente às demais em situações de crise, ajudando a manter o seu poder de compra nessas situações. Mas veja, isso é somente, né? Isso daí poderia melhorar um pouco a relação de risco e retorno da sua carteira em situação de crise, sem prejuízo, se houver uma queda do dólar, que uma outra moeda tome o seu lugar e, obviamente, você vai ter também uma exposição a moedas fortes, tá? Mas um parênteses sobre isso, eu particularmente não acho, tá, que o dólar vai cair tão cedo. O dólar, na prática, é confiança, né? Não existe nenhum mercado hoje no mundo que tenha um sistema financeiro aberto como o mercado americano e livre no mercado de capitais. A China, que muitas pessoas alegam que está crescendo muito, etc., e que
quer fazer um paralelo com a moeda americana, né, ela não tem um mercado de capitais livre. Consequentemente, não há tanta demanda global, há uma demanda ridiculamente inferior, né, por yuan chinês em relação ao dólar americano, simplesmente porque você não pode aportar e tirar o capital quando você quiser, na quantidade que você quiser, fazendo os investimentos que você quiser no mercado chinês, tá? Então, claramente, para mim, não tem nenhuma comparação, né? Nas próximas décadas, pelo menos, o dólar tende a permanecer francamente como uma moeda preferencial no que se refere à moeda de reserva. Então, se você gostou desse conteúdo, dá um like, pega o link, manda no grupo da família, no grupo dos amigos, e não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!